Bem-vindos aí ao nosso módulo 3, a nossa aula número 2. O que nós vamos estar realizando nesta aula aqui, né? A gente vai estar modelando o nosso banco de dados. Imagine que você muitas vezes criou um programa, né? E nesse programa, às vezes, você precisa fazer um cadastro de alguma informação, né? Você vai inserindo os dados, vai cadastrando as informações ali nesse programa. E aí esses dados vão estar só nesse programa, né? Se de repente a hora que você fecha esse programa você abre ele de novo, se você não armazenou esses dados em algum lugar, esse programa vai inicializar zerado e você vai ter que informar os dados todos de novo, né? Então não basta só eu ter um programa ali visual, bom, funcional e que gere os cadastros que eu preciso fazer, mas se toda vez que eu vou utilizar o programa, eu tenho que informar esses dados de novo, né? Existem várias formas de como você pode gravar dados de um programa. Eu poderia ter um arquivo, eu poderia guardar em um arquivo ali junto com o programa. Cada vez que eu preciso eu vou lá, faço a leitura no arquivo e quando eu preciso gravar eu vou lá e gravo nesse arquivo. Os primeiros programas que eram criados eram dessa forma. Mas imagine que você ter poucas informações armazenadas ali não é um problema. Você vai conseguir consultar, vai conseguir armazenar, tá tudo certo. Mas se de repente você tem ali milhões de informações gravadas dentro desse arquivo, né? Cada vez que você for buscar uma informação, ele pode ser muito demorado até ele percorrer tudo, achar a informação que você quer e trazer na tela. Então, para isso existem os bancos de dados, né? Que são locais, né? São softwares, é um tipo de software também, que ele está rodando ali no computador e ele fica armazenando dados sempre que você precisar. E cada vez que você precisa buscar uma informação, você vai nele para trazer a informação de volta. E esses bancos de dados de hoje em dia são muito robustos, trabalham com uma carga grande de dados, e eles são bem rápidos para conseguir buscar uma informação, independente da quantidade que você tem gravada lá dentro. Então são tipos de softwares específicos para trabalhar diretamente com dados, armazenar e o que a gente chama de indexar esses dados. Eu tenho um cadastro de uma pessoa e lá nesse cadastro eu dei um código para ela, eu uso o CPF para identificar ela. Então, às vezes, tem lá 20 milhões de pessoas guardadas lá naquele banco de dados. Eu quero pegar o CPF lá do Marcial. Através do CPF do Marcial, eu vou lá, faço uma consulta por CPF e ele já me traz a informação todinha relacionada ao Marcial. Então, isso é o que a gente chama de indexação, que ele consegue ir lá buscar através de um campo-chave, um campo identificador, que identifica lá que o Marcel Delis Santos é aquela pessoa, é o identificador, é o CPF, ou é um RG, né? Ou muitas vezes nos programas a gente costuma trabalhar com códigos, com ID de identificadores, para você conseguir separar. Por que eu não posso fazer muitas vezes só pelo nome? Porque podem existir várias pessoas com o mesmo nome. Isso é uma coisa extremamente comum, principalmente aqui no Brasil, né? O que é João, Silva, Souza e por aí vai, muitas vezes as pessoas têm nomes iguais. E como diferenciar quem é a pessoa tal, quem é a outra pessoa lá, se elas estão com o mesmo nome? Através de um identificador. Por isso que a gente tem aqui no Brasil o cadastro de CPF. Ou muitas vezes usado nos programas, a gente utiliza então um código, né? Cada vez que você cadastra uma pessoa nova, essa pessoa vai receber um código, um identificador. E é através desse identificador que a gente consegue buscar as informações, né? Beleza, então seguindo aqui, o que a gente vai fazer efetivamente nesta aula aqui? A gente vai estar definindo os requisitos para o desenvolvimento do projeto. Que projeto que vai ser esse? Nessa aula aqui a gente vai modelar e criar a estrutura da base de dados que nós vamos utilizar no módulo 4, onde a gente vai desenvolver um projeto inteiro, completo, baseado num exemplo de base de dados. Qual vai ser esse exemplo que a gente vai trabalhar? É de um controle financeiro.
A ideia é fazer um controle financeiro pessoal, aonde você vai cadastrar ali estado, cidade, vai cadastrar as pessoas e essas pessoas vão ter contas ali. E essas contas podem ser a receber ou a pagar. Então, um exemplo real de como a gente utilizaria um projeto aí da vida real através de um controle financeiro. E aqui a gente vai modelar a estrutura da base de dados que a gente vai utilizar naquele projeto lá. Então é essa a ideia. Então, primeiramente, a gente vai definir esses requisitos aí, né? Depois, a gente vai criar o modelo de dados desse projeto. O que é esse modelo de dados? Visualmente, com a ferramenta Power Architect, que a gente instalou aí na aula passada, a gente vai criar a estrutura desse nosso banco visualmente. Ou seja, a gente vai criar o nosso modelo de dados. O que é esse modelo de dados? Olha, eu vou ter a informação do estado. O que o estado precisa ter? Ele precisa ter uma sigla e um nome. Olha, eu vou ter ali uma informação para a cidade. O que a cidade precisa ter? Ela precisa ter um código e precisa ter um nome e ela precisa estar vinculado com o estado. O que vai precisar ter a pessoa? Ela vai ter um código, ela vai ter a informação do CPF, o nome, idade, e-mail. Então, isso a gente chama de modelo de dados, que é o que a gente está estruturando como vai ser o nosso banco de dados efetivamente. E ali nesse modelo, a gente vai estar criando essas tabelas, esses campos e os relacionamentos, que é o que eu falei. Eu vou criar uma tabela para estado. Como vai ser esse estado? Eu vou criar uma tabela para cidade. Como vai ser essa cidade? Eu vou criar uma tabela para pessoa. Como vai ser essa pessoa? Então ali a gente vai colocar os campos que a gente vai precisar utilizar e também os relacionamentos. O que são os relacionamentos? Olha, para eu ter uma cidade eu preciso de um estado. Olha, para mim cadastrar uma pessoa, ela vai ter que estar vinculado lá com uma cidade, para mim saber do endereço dela. Então, essa informação de uma entidade, de uma tabela para outra, a gente chama de relacionamento, tá? E aí, por fim, a gente vai gerar os scripts para a criação do banco de dados, ou seja, a gente só está modelando ele. Aí a ferramenta Power Architect, ela disponibiliza uma opção para gerar um script de informações de como é aquele modelo de dados, que daí a gente vai poder pegar esse script e efetivamente criar o banco de dados. Que daí a gente vai fazer na próxima aula, ali utilizando a ferramenta Postgres, que a gente também viu e instalou na aula anterior. Tá? Então nessa aula aqui a gente vai modelar a estrutura toda, como vai ser o nosso banco de dados do nosso projeto, onde a gente vai armazenar as informações. E ao ponto de gerar os scripts, para daí depois a gente conseguir criar efetivamente esse banco de dados, dar vida para ele através do Postgres, né? E que a gente vai usar lá a ferramenta PG Admin, que eu comentei também na aula passada, que a gente instalou juntamente com o Postgres, ok? Vamos lá. Vamos ter uma ideia de como será o nosso modelo de dados, nosso banco de dados, né? A ideia é que para o nosso projeto aqui de exemplo, a gente trabalhe com um tema chamado controle financeiro, né? Então a ideia é que a gente crie um sistema que seja de controle financeiro, um controle financeiro pessoal, tá? O que esse controle financeiro vai fazer a ideia é que a gente controle aqui contas a pagar e contas a receber. Então, fazendo a verificação de como tem que ser esse sistema, eu quero fazer um sistema de controle onde eu armazene ou consiga consultar o que eu tenho de contas a pagar ou o que eu tenho de contas já paga, e mesma coisa com a situação das contas a receber. Quero saber o que eu tenho a receber ou o que eu também já recebi, né? E normalmente essas contas, se a gente for ver pelo lado pessoal, a gente sempre vai estar pagando ou recebendo de alguém, né? Então a gente vai ter contas que vamos pagar a alguém ou vamos receber de alguém, né? E esse alguém sempre é uma pessoa, né? Então o alguém aqui sempre é uma pessoa. Certo? Vou estar pagando para uma pessoa ou vou estar recebendo de uma pessoa. E essa pessoa, ela pode ser, no caso, física, né, com CPF, ou jurídica com CNPJ, né? Então, eu sempre vou estar devendo ou eu vou estar recebendo
alguma conta, algum valor de uma pessoa, seja ela física ou seja ela jurídica, né? Então o nosso sistema de controle financeiro vai ser com um objetivo em cima disso, de controlar as contas que eu vou ter a pagar e que eu vou ter a receber de alguém, ou seja, de uma pessoa, seja ela física ou seja ela jurídica. Então só com essa descrição do sistema a gente já consegue separar três entidades principais aqui, que seria o pessoa, seria a conta a pagar e, né, a conta a receber. Então eu tenho essas três entidades principais aqui. A pessoa, que eu devo para alguém ou eu vou receber de alguém. Uma conta a pagar, que eu estou devendo para alguém e tenho que pagar para alguém. Conta a receber, que eu tenho que receber de alguém. Tenho que receber dessa pessoa, né? Então no sistema agora, o que nós vamos precisar fazer? A gente vai precisar englobar quais informações dessas três entidades a gente vai precisar para estar criando o nosso banco de dados e armazenando os dados para ser usado juntamente com o nosso sistema, né? Bom, então vamos iniciar aqui com pessoa. Vamos chegar aqui em pessoa. O que eu vou precisar de dados da pessoa aqui para mim conseguir identificar uma conta, seja ela a pagar ou a receber? Bom, toda pessoa ela tem que ter um nome, certo? Independente se ela é física ou jurídica, ela vai ter um nome. Então vamos adicionar aqui um nome para a pessoa. Bom, no caso da pessoa, ela pode ser física com CPF ou pode ser jurídica com CNPJ. Então a pessoa pode ter um CPF ou ela pode ter um CNPJ. Tá certo, só isso eu já consigo identificar a pessoa. Mas digamos que de repente eu preciso entrar em contato com essa pessoa, né? Seja de repente por um documento, uma carta, um memorando, ou seja através de um telefone, ou seja através de um e-mail. Então eu tenho que ter informações para essa pessoa que me auxilie e eu consiga entrar em contato com ela, né? Caso eu precise receber, eu vou lá cobrar dela, né? Ou caso eu precise pagar, talvez eu não vá atrás dela, mas eu preciso identificar. Caso eu queira renegociar alguma coisa, eu preciso identificar e ter um contato dessa pessoa. Então, essa pessoa ela vai ter que ter, então, um endereço, né? Além do endereço, ela pode ter um telefone e ela pode ter um e-mail, né? Que eu consiga, de alguma forma, entrar em contato, então, com essa pessoa. Bom, primeiramente eu tenho esses dados. Pode ser que ao longo do tempo, o uso do sistema, haja uma necessidade de ter mais alguma informação aqui para dentro de pessoa, né? Essa pessoa ela vai ter então uma conta a pagar ou ela vai ter uma conta a receber. Então dentro de pessoa aqui eu teria conta pagar e teria conta receber. Ok? Então esses seriam os dados que a gente precisaria de ter informação para o nosso sistema, né? Agora, digamos que a gente fosse alimentar essas informações. Então eu teria ali para uma pessoa, eu teria o nome, por exemplo, Marciel, teria aqui um CPF, no caso se ela for física, né? Então vamos colocar aqui, ó, 999.999.999-99, que seria de um CPF. No caso do Marcial, ele é pessoa física, então o CNPJ a gente não informaria nenhum dado. Aqui daí eu teria os dados de endereço, né? Ou seja, Rua das Flores, número 45, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, né? Teria um telefone aqui, né? No caso, 9999-9999, né? Poderia ter um e-mail, né? marciel.ls@gmail.com. E posso ter uma conta a pagar, seria no caso um valor, por exemplo, né? E nesse caso, conta a receber estaria zerado, não teria não teria informação, por exemplo, tá? Ficaria zerado. Aí digamos que eu teria mais uma outra conta, e daí no caso seria receber, então eu teria as mesmas informações aqui, por exemplo, do Marciel, né? Só que em vez de apagar aqui, seria zerado, e aqui eu teria uma conta para receber de 200 reais, tá? O que ocorre aqui? Para cada informação aqui da pessoa, se eu tivesse só uma entidade para armazenar tudo, eu teria que repetir esses dados aqui
para o Marcial, tanto para a conta a pagar quanto para a conta a receber, quando a gente quisesse informar algum dado. E tudo isso daqui, ó, do Marcial, eu estaria repetindo, que seria igual às informações, né? Então, nesse caso, o ideal é que conta a pagar e conta a receber, elas sejam uma entidade separada, que é para eu guardar as informações aqui da pessoa e vincular a pessoa uma vez só com cada conta, para eu não precisar repetir os dados padrões da pessoa, né? Deixa eu abrir um novo bloco de notas aqui. Vocês não precisem preencher nada disso daqui, tá, gente? É só para nível de informação. Depois a gente vai partir para o SQL Power Architect, que a gente vai modelar o banco lá. Daí lá sim vocês podem estar acompanhando e descrevendo. Aqui é para vocês entenderem um pouquinho da parte de como gerar esses requisitos e como extrair as informações das entidades que a gente vai precisar criar lá. Então, nesse caso aqui, o ideal é que da pessoa aqui, eu não tenha a conta a pagar e receber no mesmo lugar onde eu vou armazenar os dados da pessoa. O ideal é que ele fique em outra tabela, em outro lugar esses dados, para que eu cadastre a pessoa uma vez só e esses mesmos dados da pessoa eu reutilize esses dados em outra entidade, vinculando então essas contas. Então, nesse caso, essa conta a pagar e a receber aqui, ó, eles vão cair fora da entidade de pessoa e aqui nós vamos ter uma nova entidade, ó, conta pagar, né, e conta receber. Né? Então agora aqui, para a conta a pagar, nós vamos precisar de ter dados que identifiquem essa conta a pagar aqui. Né? Ou seja, primeiramente eu tenho aqui, no caso que a gente estava simulando a informação aqui para cada pessoa, nós temos um valor. Né? Ou seja, eu tenho que ter aqui o valor. Mas só o valor basta para mim, será? Só eu informar o valor para aquela conta lá, ele já é o bastante? Muitas vezes não. Vai que eu queira saber o que eu tenho de conta em aberto, o que eu paguei, o que eu ainda não paguei, qual é a data de vencimento, ou qual foi, por exemplo, a data de pagamento daquela conta. Então o ideal é que eu tenha essas informações a mais. Então no caso aqui da conta a pagar, eu vou ter o valor dela, eu preciso saber de uma data de vencimento, eu preciso saber de uma data quando eu paguei, ou seja, uma data de pagamento, né? E uma situação, né? No caso, se eu está em aberto ou está paga, né? Então eu preciso ter essas informações aqui a mais, porque muitas vezes se eu só registrar as contas que eu já paguei, é uma situação, mas às vezes nesse controle financeiro eu quero controlar também o que falta a pagar, né? Para mim gerar, por exemplo, um saldo lá. Então a gente precisa de ter mais essas informações. Para a conta a receber, seriam quase a mesma coisa, né? Eu teria um valor, teria uma data de vencimento também para essa conta a receber, teria uma data de pagamento quando foi pago, quando eu recebi, e teria também uma situação, né? Uma situação, ou seja, está em aberto ou se alguém pagou para mim, né? Se eu recebi. Então, praticamente para as duas informações das duas entidades, a gente teria as mesmas informações, né? E poderia ter uma entidade para cada uma para armazenar? Poderia. Mas como são todos iguais os campos aqui, ó, as informações que a gente vai estar armazenando de cada conta, não haveria necessidade de a gente criar duas entidades. A gente pode ter só uma, né? A gente pode chamar isso daqui, então, ó, de conta, e aqui a gente tem um tipo, né? Se é pagar ou receber, por exemplo, né? E aí a gente não precisa das duas entidades, a gente pode ter só uma, tá? Então aí nesse caso ficaria desta maneira a entidade para a conta, tá? Agora, por exemplo, né? Eu tenho a pessoa aqui que eu cadastrei está como Marcial aqui, tem o CPF, tem a rua e tudo mais, né? Mas o que pode acontecer aqui? Caso eu cadastrei o Marcial dessa maneira, ou caso eu cadastrei o Marcial, por exemplo, desta maneira, ou ainda esqueci um R aqui, o Maciel aqui seria igual ao próprio Marcial aqui, né? Então a gente teria cadastros aqui duplicados, mas que seriam a mesma pessoa. Muitas vezes foi só um erro de digitação na hora de cadastrar. Então o ideal é que a pessoa aqui tenha um identificador para que eu diga, olha, para esse identificador aqui é o Marcial. Independente se o Marcial está assim ou está assim, é o Marcial.
né? Então o ideal é que eu tenha aqui para a entidade pessoa um identificador aqui. Vamos chamar aqui, ó, identificador, né? Que daí esse identificador ele pode ser uma informação numérica ou um código, por aí vai, que eu consiga unicamente identificar a pessoa, né? Por exemplo, se for um código, uma sequência de um identificador, ele vai ser 1, 2, 3, então eu vou saber que o identificador aqui, né, 1, por exemplo, é o Marcial, independente se o Marcial está com o nome certo ou não aqui. Identificador 1, por exemplo, né? Eu sei que esse Marcial seria a mesma pessoa, seria o mesmo identificador, tá? E a mesma coisa para a conta. Não adianta só eu lançar o valor, o data do vencimento e o data do pagamento aqui. Como é que eu vou saber qual é a conta, qual é a informação de qual é a conta ali? Ah, beleza, eu vou vincular aqui a pessoa daí com essa conta, eu vou saber que é daquela pessoa. Mas eu vou ter vários valores aqui. Como eu vou conseguir identificar essa conta? Então o ideal é que eu tenha aqui também um identificador para essa conta. Assim a gente consegue ter essa informação e vincular e conseguir distinguir quem é a pessoa e quem é aquela conta, né? Uma coisa importante de ter da conta aqui, a gente pode ter uma descrição, né? Um descritivo dela, né? Então vamos adicionar aqui também, ó, descrição, né? Onde eu posso colocar se é conta de água, se é conta de luz, se é um serviço que eu prestei para receber, um desenvolvimento que eu fiz, um auxílio, um curso que eu recebi e tudo mais. Então o ideal é que tenha uma descrição que eu possa estar gerando também para essa conta, né? Então agora nós temos as informações aqui da pessoa e nós temos as informações aqui também da conta, né? Porém agora é o seguinte, no caso do endereço aqui, ó, a gente tem lá a Rua das Flores, 45, Centro, Florianópolis, né? Mas se de repente a gente quer tirar algum relatório depois dentro do nosso sistema, onde a gente queira separar, por exemplo, por estado ou até mesmo por cidade. Se eu deixar dessa maneira, eu posso ter cadastros aqui de Florianópolis dessa maneira, ou posso ter um cadastro de Florianópolis faltando um A, ou eu posso ter um SC digitado com espaço aqui errado, e aí eu não consigo agrupar essas informações. Eu posso ter o Marcial, que está com Florianópolis certo, eu posso ter o João, que está com Florianópolis errado. E lá no relatório, na hora de eu separar isso, Florianópolis vai estar com um registro duplicado, vai estar duas vezes, vai ter o Marcial e o João, só que informações diferentes, né? E o Florianópolis seria a mesma cidade. Então o ideal é que a gente consiga também separar as informações aqui de estado e cidade. E faça também para o bairro, por exemplo, né? Eu deixo aqui o campo endereço apenas para o logradouro, para a rua e para o número. E eu separe o bairro, a cidade e o estado. Então aqui no lugar do endereço de pessoa, eu posso estar vinculando aqui também o bairro. Caso eu queira fazer um relatório que eu tire daquela cidade e determinados bairros das pessoas que eu tenho cadastrado, né? Então eu separo essa informação. Não deixo apenas dentro de um campo só, fica muito mais fácil de eu trabalhar e agrupar. E aqui a gente teria a cidade e também teria o estado, né? Então nesse caso aqui, de exemplo, ó, a gente teria o endereço, aí teria o bairro, nesse caso aqui o centro, teria a cidade aqui, Florianópolis, né? E teria o estado aqui, Santa Catarina, né? Melhorou. Mas mesmo assim, eu ainda posso ter algum tipo de cadastro que o Florianópolis está certo, ou às vezes está faltando um I, ou às vezes está faltando um L, e seria a mesma Florianópolis. Mesma coisa pode ter com o estado aqui. Então o ideal é que essas informações desses campos aqui, de cidade e de estado, eles sejam entidades também. Que eu tenha um identificador para eles e eu consiga vincular quem é Florianópolis e quem é Santa Catarina, por exemplo. Tá? Então neste caso aqui a gente retira a informação daqui, da pessoa, né? E a gente tem também outras novas entidades aqui, ó. Cidade, no caso aí cidade ela vai ter um identificador, né? E ela vai ter um nome, né? E aí a gente vai ter uma entidade estado, o estado é identificado por quê? Por uma sigla e por um nome. Então o identificador do estado pode ser mesmo a própria sigla dele, né? Com isso a gente armazena esses dados aqui em outra entidade e vincula lá com pessoa. Daí eu sei que o identificador 1 é Florianópolis e está vinculado lá com Marcial.
Aí a mesma coisa, o João está vinculado com a cidade 1, que eu sei que é Florianópolis. Na hora de eu tirar o relatório, eu vou filtrar por Florianópolis, vai trazer o Marciel e o João. Eu não vou ter informação daí duplicada da mesma informação da cidade. Tá? Mesma coisa vai ocorrer com um estado. A gente pode vincular o estado, Santa Catarina, eu sei que a sigla é SC, e lá o SC vai estar para Florianópolis, vai estar para Rio do Sul, vai estar para Blumenau, enfim. Paraná vai estar para Curitiba, vai estar para São José dos Pinhais, SP vai estar para São Paulo e por aí vai. Então a gente consegue separar as informações e conseguir ter uma melhor confiabilidade nos dados para quando a gente precisar retirar alguma informação do nosso sistema. Então só aqui nesse caso a gente já tem 3 entidades. Vou apagar agora isso daqui, ó. A gente já vai ter o conta, deixa eu copiar e colar para cá, ó. A gente vai ter o pessoa, a gente já vai ter as contas com os dados aqui, a gente vai ter a cidade e já vai ter o estado. Deixa eu só fechar esse bloco de notas aqui. Né? E aí a gente já tem agora as informações de como a gente vai estar gerando essas entidades e modelando o nosso banco de dados na ferramenta do SQL Power Architect. Para depois, na segunda aula desse módulo aqui, a gente rodar esse script dessa modelagem lá e efetivamente criar o banco de dados. Tá? Então agora, nesse caso aqui, nós vamos abrir a ferramenta SQL Power Architect para a gente poder estar informando esses dados aqui na ferramenta. Vou ensinar a utilizá-la e como a gente vai, no final, gerar o script para criar todo o nosso banco de dados. Então aqui, ó, vou aqui na lupinha, vou digitar aqui, ó, Power, opa, digitei errado aqui, Power Architect, ó, SQL Power Architect, tá aqui o carinha, ou vocês podem vir aqui pelo sinal do Windows, aqui e selecionar o nosso amigo Power Architect. Das duas maneiras aqui, vocês conseguem encontrar. Vamos abrir a ferramenta então. Ó, essa é a versão do Power Architect que a gente vai estar utilizando, então 1.09. Vou fechar aqui o dashboard. E aqui é a área principal de trabalho do Power Architect. Né? Essa área aqui é a área principal, onde a gente vai estar criando as nossas entidades, as nossas tabelas e os campos e vinculando. Né? Aqui a gente tem as ferramentas, conforme a gente for utilizando eu vou demonstrando elas. Aqui a gente tem o menu principal. O que a gente vai utilizar muito é o File, que a gente pode gerar um novo projeto, abrir um projeto existente, salvar, pode exportar para PDF, para HTML, enfim, tem várias opções aqui dentro. Né? O outro que a gente vai utilizar é o Tools, através desse Forward Engine aqui, onde a gente vai gerar o script depois do nosso banco todo modelado e pronto. Gerar o script para rodar e criar o banco lá dentro do Postgres lá do PGAdmin. Tá? Então essa é a área principal. E aqui a gente tem uma opção de menu aqui com os botões mais utilizados e mais rápidos. Ó. Então tem a opção do novo, abrir, salvar, tem para imprimir, tem até a opção aqui para gerar o tools aqui, ó, do Forward Engine, aqui, ó, que é essa opção aqui do SQL. Tá? Então dá para a gente fazer por ali também. E aqui ele vai relacionando as entidades, conforme a gente vai criando aqui nessa área de trabalho, a gente vai relacionando, o próprio SQL Power Architect vai relacionando as entidades aqui dentro. Bom, eu tenho que iniciar então a criação. Já estou aqui com um projeto novo, né? Agora eu vou adicionar entidade. Como é que eu faço para adicionar entidade? É através dessa opção aqui, ó, New Table. Ó. Então eu clico aqui e ele muda o sinal do mouse, clico aqui dentro, ele já abre aqui para mim informar os dados da entidade que eu quero criar, da tabela. Nesse caso a gente vai começar aqui por pessoa. Ó. Então aqui nós vamos colocar o nome. Esse Logical Table Name aqui é um nome lógico que vai aparecer aqui dentro do Power Architect. Tá? Esse Physical Table Name é como ele vai criar lá no banco. Eu posso ter diferenciação, por exemplo, eu posso trabalhar aqui tudo com letra maiúscula, aqui com letra minúscula, né? Mas aqui é como ele vai criar no banco. Eu sugiro sempre para vocês trabalharem sempre com as letras todas em minúsculas aqui, dentro da modelagem, tá? E não utilizar caractere especial e nem acentuação. Por quê? Vocês podem ter problemas depois lá na hora de gerar o banco de dados ou na hora de integrar o banco de dados de vocês com o sistema. Pode dificultar isso. Então utilizem sempre em letras minúsculas, tudo aqui. Tá? Esse primary key name aqui, nós vamos colocar também pessoa, só que vamos deixar o underline pk,
é uma informação de como ele vai criar as constraints, que a gente chama, e as chaves primárias dentro do nosso banco, né? Isso daqui é para diferenciar essas informações. Depois eu mostro e explico direitinho no script. O importante aqui é vocês colocar o mesmo nome para essas informações. Claro, underline PK para essa diferenciação dessas constraints. É umas amarrações que o banco vai fazer. Como ele é um banco relacional, o Postgres que a gente vai utilizar, a gente consegue vincular e restringir essas informações entre as tabelas. Tá? Aqui ainda a gente pode, remarcas, a gente pode colocar alguma observação para essa tabela. Então vamos colocar aqui, ó, tabela para armazenar as informações da pessoa. Tá? Como se fossem umas observações que ficam vinculadas a essa tabela. Essa table color aqui, caso a gente queira modificar a cor de fundo dessa tabela, como ele vai estar mostrando aqui, e text color, como a gente quer alterar a informação do texto dentro dessa tabela. Eu vou deixar tudo padrão, tá? E aqui a gente tem opções de mexer nas linhas aqui. Mas a gente não vai trabalhar com isso aqui porque não é só mais frufru de visualização da modelagem aqui. O que interessa pra gente é a estrutura toda. Então vamos manter a pessoa desta maneira agora. Vamos dar um OK, ó. E agora ele acabou de criar a entidade aqui para mim. Isso que a gente está fazendo, a gente está modelando o banco de dados visualmente, para depois lá e criar o banco através de script. A gente poderia ir direto no pgadmin e tá criando lá as tabelas, tá criando os campos, as informações, tudo na mão via script, tá? Mas aqui facilita bastante porque visualmente a gente já consegue identificar o relacionamento entre as entidades, né? E fica muito mais fácil. Agora, criado pessoa aqui, pode ver que aqui à esquerda agora a gente já tem uma entidade chamada pessoa aqui. Se eu clicar aqui, por enquanto tem as informações de coluna, mas eu não tenho nada, né? Porque a gente não criou nada ainda, tá? Então, selecionando aqui agora o pessoa, a gente vai criar os campos. Como é que a gente faz para criar os campos? A gente pode vir aqui, ó, com o botão direito e vir na opção New Column aqui, tá? E criar o campo. Então, aqui no Logical Name, nós vamos criar o primeiro campo, que é o identificador. Então, nós vamos chamar aqui, ó, de pessoa ID. Vamos abreviar aqui o ID para facilitar a informação. Então, pessoa ID. Vamos copiar aqui e colar. Logical Name é como ele vai estar exibindo aqui e Physical Name é como ele vai criar lá no banco, né? Mesma coisa igual o nome da tabela quando a gente criou. Esse identificador de pessoa aqui, a gente quer que ele seja único, né? Um identificador único lá dentro. Então, a gente tem que informar aqui para o banco que esse campo aqui vai ser uma chave primária. Essas chaves primárias são justamente esses identificadores da pessoa. Que daí lá, quando eu estiver trabalhando no meu sistema, eu sempre vou utilizar esse identificador para fazer alterações nos meus dados da pessoa. Então eu tenho que marcar essa opção aqui, ó, in primary key. Assim eu estou dizendo que esse campo aqui vai ser o identificador da pessoa e ele vai ser único, ele vai ser a chave primária. Sempre que eu quiser fazer alguma alteração, eu vou fazer através desse identificador aqui, no caso aqui pessoa ID. E aqui eu vou informar o tipo. O tipo aqui está em varchar, esse varchar é uma opção de texto, né? Só que esse identificador, o ideal é que ele seja um valor numérico, né? Então para isso eu vou mudar o tipo dele aqui, ó. Então eu vou dizer que este campo aqui, ó, vai ser da opção integer, que integer aqui nesse caso é um valor inteiro. Ele não vai ser valor quebrado. Eu não posso ter um identificador, por exemplo, 10,5, né? Eu tenho que ter um identificador lá chamado 10, que vai vincular ao Marcial. Então, por isso que ele vai ser integer, que é de inteiro. Precision Scale, a gente não precisa informar. Isso aqui a gente informa sempre quando a gente vai trabalhar com algum campo numérico, né? Ou se de repente a gente vai trabalhar com algum campo varchar que é de texto. Nesse caso o inteiro, ele não usa a escala, que seriam questões de quantidade de caracteres após a vírgula, quanto vai ter de caracteres antes da vírgula, enfim. Então a gente não precisa porque é um valor inteiro, ele vai ser sequencial unitário, né? Aqui tem a opção do all aos nulos, se a gente quer disponibilizar ou não esse campo como nulo, né? Nesse caso aqui a gente não vai marcar e vai usar ele como null mesmo, como está ali grifado, ou seja, ele é um campo de identificador dessa entidade, então ele nunca pode ser um valor nulo, que não tem por que eu cadastrar uma pessoa e eu não ter um campo de identificador para ela, então não faz sentido. Então para isso ele não pode ser nulo, a gente obrigatoriamente tem que informar dados para ele.
Aqui tem a opção de autoincremento, ó. A gente vai marcar essa opção de autoincremento, que assim a gente não precisa controlar os identificadores para a pessoa. Na hora que o usuário estiver usando o nosso sistema, na hora que ele for cadastrar uma pessoa nova, ele não vai saber, às vezes, se já tem 100 cadastrados e o próximo identificador é o 101, né? Para facilitar a vida dele, a gente pode vir aqui e marcar esse autoincremento aqui, ó, como sim. Ou seja, o nosso próprio banco vai controlar esses identificadores para nós. Claro que durante lá a programação do sistema, a gente pode estar gerando esses identificadores, a gente tem como pegar a informação do banco e gerar um identificador novo para apresentar para o usuário, tá? Mas assim o próprio banco de dados vai controlar para a gente. Aqui tem a opção de default, caso quando eu vou incluir um valor na tabela, nessa entidade, e quando eu chegar no campo pessoa ID, esse campo default eu posso informar um dado aqui que ele vai atribuir automaticamente lá, tá? Nesse caso não, porque ele já vai ser autoincremento, então a gente nem vai marcar esse cara aqui, ele vai ficar vazio, tá? A gente vai utilizar muito esse cara para outros tipos de campos, por exemplo, o tipo da conta lá na entidade conta, né? Para identificar se é pagar ou receber, daí a gente pode colocar um valor default aqui, que se eu não informar o tipo, automaticamente ele vai pegar pagar ou automaticamente ele vai pegar receber. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aqui é o nome da sequence que a gente vai estar utilizando aqui para a pessoa, né? Nesse caso aqui, ele já está pegando o nome da entidade, que seria a pessoa, pessoa ID, que é o nome do campo, e sequence, que ele vai guardar para esse autoincremento aqui. Então ele vai gerar uma informação de sequence lá dentro do banco, que é uma área que vai controlar os identificadores aqui para a pessoa. Ou seja, vai controlar quais as informações que vão ser armazenadas aqui dentro de pessoa ID, pelo fato da gente ter marcado autoincremento. Então esse é o nome que ele vai estar criando para a gente lá. E aqui em remarcas é como se fosse uma observação, uma descrição do que é esse campo. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, identificador da pessoa, né? Então escrevam dessa maneira aí. Então vamos dar um OK agora. Olha só, aqui agora a gente já tem a entidade pessoa, né? Já tem uma coluna, ou seja, já tem um campo chamado pessoa ID, que ele vai ser do tipo inteiro. Not null, ele não pode ser nulo, né? Obrigatoriamente a gente tem que informar os dados para armazenar aqui. E PK dizendo que ele é uma primary key, ou seja, ele é um campo-chave aqui na tabela que vai ser um identificador para o resto dos dados da pessoa. Agora a gente parte para o nome, né? A gente tem a informação do nome ali, ó. A gente pode clicar com o botão direito e vir em New Column aqui de novo, ó. E aqui dentro agora a gente vai colocar o nome. Vai ser como lógico e como physical nome também. Não vai ser chave primária porque o nome é uma informação genérica. Eu posso estar cadastrando qualquer tipo de texto ali. Então ele não vai ser chave primária. E o ideal é que a gente tenha para cada entidade apenas uma chave primária. Como a gente já tem, que é o pessoa ID, a gente não vai marcar essa opção. E aqui é o tipo, ó. A gente tem vários tipos aqui e opções de campos para armazenar dentro do nosso Postgres, né? Nesse caso a gente vai estar utilizando esse varchar aqui mesmo, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. A gente vai estar utilizando o varchar mesmo, né? Caso eu dê um OK sem querer, gente, para a gente acessar as informações de novo no campo, é só selecionar o campo e dar 2 cliques nele, ó. Aí a gente volta para a edição dele, tá? Então ele vai ser varchar. Agora aqui, ó, o ideal é que a gente informe quantos caracteres a gente quer armazenar nesse campo. Então nesse caso eu vou marcar essa opção de precision aqui e aqui dentro eu posso informar a quantidade de caracteres. Como o nome da pessoa às vezes ele pode ser bem grande também, eu vou colocar aqui como 200, ou seja, esse nome pode ter 200 caracteres, né? Se for uma pessoa jurídica, por exemplo, o nome é bem grande, né? Então 200 deve caber todas as informações aí. Se for físico ou não, então eu consigo informar os dados do nome. Aqui a opção do se ele pode ser nulo ou não. Nesse caso a gente vai deixar assim dessa maneira, ou seja, obrigatoriamente quando a gente estiver cadastrando uma pessoa, a gente vai ter que informar esse nome. E aqui autoincremento não, ele não é um campo nem numérico, né? E a gente vai digitar essas informações, então ele fica assim. E nem vai ter um default value, porque a gente vai estar sempre informando o nome da pessoa quando estiver cadastrando. E aqui em remarks é onde a gente vai informar o nome para ele aqui. Então, ou seja, vai ser o nome da pessoa. Vamos dar um OK aqui. Ó. Então, note que agora ele ficou varchar de 200, ou seja, ele vai ser um campo de texto que vai armazenar 200 caracteres e ele não pode ser nulo. Obrigatoriamente, a gente tem que informar o nome.
Uma coisa que caso eu queira acessar os dados e informações da tabela, ó, clicando com o botão direito na tabela, a gente tem Table Properties aqui, ó. Clicando aqui, a gente pode vir aqui e alterar os dados da tabela conforme necessário, tá? Igual a gente fez quando criou ela. Outra opção é, seleciona a tabela aqui, né? Eu posso vir no botão automático aqui, ó, para trazer os dados de novo, tá? Ou seja, clicar aqui na tabela, ó, o botão aqui, eu acesso a tabela. Se eu estiver selecionando algum campo aqui, eu posso vir no botão, daí eu vou estar alterando as informações daquele campo. Mas o mais ideal é dar 2 cliques, né? Pode vir aqui, ó, dar 2 cliques em cima da tabela, ele abre também, ou dar 2 cliques em cima do campo aqui, ele vai abrir a opção também. Então tem essas duas formas de você acessar tanto as propriedades do campo quanto da tabela se precisar fazer algum tipo de alteração. Vamos em frente. Agora a gente tem a informação, ó, do CPF, né? E tem também o CNPJ. Isso daqui é uma informação para entidade e pessoa que a gente pode ter as duas informações juntas aqui, porque são campos de documento, né? A gente poderia até chamar um outro nome esse campo, mas vamos juntar eles em dois, porque como eu vou ter o tipo depois da pessoa aqui, né? Até faltou o tipo, ó, e-mail a gente pode ter o tipo aqui, né? Física, né? Ou jurídica, né? Como a gente pode ter o tipo, se ela é física ou se ela é jurídica, quando ela for física, eu sei que o valor aqui dentro ele vai ser de CPF. Quando for jurídica, eu sei que o valor aqui dentro vai ser de CNPJ. Então a gente pode ter um campo só para armazenar essas informações, tá? Então aqui é o que a gente vai fazer. Então vamos criar agora o campo aqui, ó, botão direito, New Column, e aqui a gente vai colocar o nome, CPF, CNPJ, ou seja, pode ser um dos dois aqui. Vou copiar e colar aqui para o Physical Name também, não vai ser chave primária. Como ele é um campo de informação, a gente pode, tem duas opções aqui, a gente pode utilizar como numérico, aí a gente só armazena os números da informação e depois trabalha com a formatação desse campo lá dentro do nosso sistema, ou a gente pode trabalhar como texto aqui dentro e armazenar inclusive dentro do próprio banco de dados a formatação do campo, tá? Eu prefiro utilizar, armazenar como texto e armazenar já o campo formatado. Certo? Então aqui eu vou manter varchar, porém o precision aqui eu tenho que informar os dados desse valor para o campo. Eu sei que o campo de CPF é menor do que CNPJ, né? E o de CNPJ ele tem essa formatação aqui, ó. Por exemplo, 99999/999, que são 4/99. Ó, então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 caracteres, né? Então eu vou armazenar aqui, ó, com 20, vou disponibilizar o tamanho. Mesmo que eu não use todos os 20, mas vai que às vezes esse número comece a crescer mais, ele tenha mais numeração para cá, né? Ele vire um número bem maior, então já está disponível aqui para ele crescer. Então 20 está de bom tamanho aqui para a gente armazenar os dados, né? E quando for CPF, por exemplo, né, ele vai ser o 999.999.99-99, né? Então ele tem bem menos caracteres do que CNPJ, então 20 está de bom tamanho. Ele pode ser nulo, né? Às vezes pode ser que eu esteja cadastrando uma pessoa e eu queira só informar o nome dela e já começar a utilizar ali para contas a pagar e a receber. E depois para frente, que conforme a necessidade, eu posso estar cadastrando o restante dos dados. Então esse campo aqui, ó, a gente vai mudar ele aqui como all os nulls como yes, ou seja, ele não vai ser obrigatório esse campo, ele não vai ser not null, né? Ele pode ser nulo. Autoincremento não, porque a gente vai estar informando esses dados, e default value também não. Então a gente vai colocar agora a descrição, ó, CPF ou CNPJ da pessoa. Vamos dar um OK, já está o campo ali. Note que agora ele não aparece o not null aqui, ó, porque ele pode ser nulo, né? Agora a gente vai para o endereço, ó. Então vamos aqui em New Column, endereço, sem caractere especial, sem acentuação, né, gente, igual eu informei, porque senão vocês podem ter problema lá com o campo de vocês. E o físico, aqui o nome físico, principalmente tem que ser tudo minúsculo, é o ideal. Tá? Lógico, aqui poderia colocar com acentuação, tudo para aparecer a informação aqui. Mas eu gosto de utilizar padrão nos dois, porque como você visualiza o dado aqui, é como ele vai estar lá fisicamente no banco de dados, tá? O endereço, ele vai ser de texto, então ele vai ser um varchar, e aqui a gente vai colocar uma precision para ele de 200, tá? Que acho que é o de bom tamanho que vai ficar, que é o nome todo da rua, do logradouro, mais o número, né?
Ele pode ser nulo também, né? Porque às vezes pode ser que eu queira estar criando a pessoa também só com o nome, então ele pode ser nulo, não vai ser autoincremento e nem vai ter um default value. Então aqui ele vai ser o endereço da pessoa. Vamos estar criando também agora aqui o bairro, né? Então vamos aqui em nova coluna, vamos colocar aqui o bairro, vai ser de texto também e o preciso para o bairro também a gente vai colocar 200, tá? Bairro da pessoa. Também pode ser nulo, né? Opa, aliás, tem que mudar aqui, ó. Clicar aqui nele e ele pode ser nulo. Ó. Bairro, agora vem a opção do telefone. Deixa eu copiar e colar aqui que ele é grandinho. Vai ser varchar também, né? E agora a precisão aqui do telefone, normalmente a gente tem assim o telefone, né? 1, 2, 3, 4, traço, né? Que é o de celular ou de número fixo, ele normalmente tem um nome a menos. Então eu vou considerar aqui o do celular, né? Que é o mais comum. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Então vamos colocar aqui como 20. Vai que ele comece a aumentar o número do telefone, com 20 está de bom tamanho. Ele pode ser nulo também, então vamos marcar e aqui vai ser o telefone da pessoa. Esse telefone ele pode ser fixo, pode ser de celular, enfim, né? Aí a gente vai ter também mais uma nova coluna aqui, que vai ser o e-mail da pessoa, né? Deixa eu copiar e colar aqui, e-mail. Também vai ser campo de texto e o e-mail vou colocar 200 caracteres. Pode ter um e-mail que seja bem grandão, né? E vou marcar aqui que ele pode ser nulo, ou seja, a pessoa também pode ser que não tenha e-mail, né? Pode ser que ela só tenha o telefone. Então aqui, e-mail da pessoa. Vamos dar OK. E agora eu tenho o campo tipo, né? Então eu vou vir aqui em nova coluna, o tipo que vai ser se é física ou jurídica, né? Nesse caso aqui, ó, para o tipo, eu posso controlar de duas maneiras. Eu posso ter um varchar e ter um campo aqui que eu posso estar descrevendo esse tipo, né? Ou eu posso estar utilizando como um campo numérico. E lá dentro do meu sistema, eu filtro a informação conforme esse campo. Então é o que eu vou fazer, ó. Então esse tipo aqui, mas em vez de marcar varchar, a gente vai selecionar ele como inteiro, né? E ele pode ser nulo também, né? Não vai ser autoincremento, porque a gente vai informar esse tipo. E o default value aqui para ele, a gente vai colocar o valor, tá? A gente vai trabalhar que se ele for do tipo 0, ele vai ser física, né? Então vou marcar como física aqui, porque normalmente às vezes a gente vai receber ou vai pagar mais de pessoas físicas, né? Então é o que tem mais, então ele vai ser 0, tá? Então se eu não informar o tipo, ele vai pegar por padrão o física. E aqui nas observações eu coloco, ó, tipo da pessoa, aí 2 pontos, ó, 0 traço física ou 1 traço jurídica. Então assim a gente consegue trabalhar dentro do nosso sistema a informação numérica e lá informar os dados conforme esse número aí. Então se for 0 eu vou estar exibindo física lá, se for 1 eu vou estar exibindo jurídica, e é assim que a gente vai armazenar no banco também, tá? Vamos dar um OK agora aqui, eu já tenho o tipo, né? Agora vamos criar as outras entidades para criar o relacionamento entre elas, né? Por exemplo, aqui na pessoa a gente vai vai ter que ter o relacionamento também para informar qual é a cidade que vai estar vinculado com ela, né? Mesma coisa, a cidade, a gente tem que vincular qual é o estado e também nós vamos ter a conta. Então vamos iniciar agora aqui a parte do relacionamento. Vamos começar aqui pela parte da entidade de estado. Ó. Então vou clicar aqui de volta, vou vir na opção aqui, ó, da New Table, né? Vou clicar aqui dentro e agora vamos criar o do estado, ó. Estado. Vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl V para físico e aqui para o nome da primary key, ó, vai ser estado underline pk, né? E aqui vai ser a informação, ó, tabela para armazenar os dados de estado, né? Vou deixar padrão o restante aqui, vamos dar um OK. Já tem a nossa entidade agora aqui, ó. Tá? Agora vamos clicar com o botão direito e vamos criar os campos, as colunas, ó. Então new column aqui. Estado. O estado normalmente ele tem uma informação de sigla, né? Então vamos criar aqui, ó, estado sigla, né? Vamos dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, tá? Para informar a sigla do estado, né?
a gente pode utilizar essa sigla do estado como identificador, né? Porque a própria sigla já é o identificador dele. Então, esse estado sigla vai ser a chave primária. Então, a gente vai marcar. A sigla do estado é 2 caracteres, né? Então, a gente vai deixar como varchar, porém o precision aqui ó, vai ser 2. Ou seja, a gente só vai deixar armazenar até 2 caracteres para esse campo sigla aí. Então, assim, o próprio banco já vai controlar só 2 caracteres. Ele não vai ser nulo, ele não vai ser auto-incremento, porque a gente vai informar os dados, né? E nem vai ter um default value. Aqui, então, nós vamos colocar, ó, sigla de identificação do estado. Ok. Ó, já temos a nossa chave primária. E aí o estado ele tem um nome, né? Então vamos clicar com o botão direito aqui, nova coluna, nome. Para o physical nome também. Não vai ser chave primária, porque o ideal é a gente tenha só uma chave primária dentro da tabela, né? Vai ser varchar, porque o nome vai ser de texto. E aqui nós vamos colocar como 200 o tamanho do nome do estado. Sei que não vai gerar tanto, né? Mas vai que às vezes tem algum estado que eles aumentem o nome. Então já vai estar assim. Ele não vai ser nulo, ele não pode ser nulo, né? Logo que a gente cadastrar um estado, ele já vai ter que ter o nome. Auto-incremento não, default value não. Nome do estado. Então vamos dar OK. Ó, já temos aqui o estado pronto, né? Agora vamos criar mais uma tabela aqui, ó. Vamos criar a tabela de cidade. Vamos selecionar aqui, físico nome e também o nome aqui da chave primária. Opa, tiramos aqui. Cidade, underline PK. O resto padrão também, né? Tabela para armazenar os dados da cidade. Vamos dar um OK. Ó, já temos a tabela aqui agora. Se eu clicar e arrastar, olha gente, ó, eu posso clicar e arrastar aqui para onde eu quiser as entidades, tá? Visualmente a gente consegue controlar o lugar onde vai ficar a entidade. Vamos criar então um campo-chave agora da cidade, que é o de identificador, né? Botão direito, new column. Vamos chamar aqui ó, de cidade ID. Como a gente fez no pessoa ID aqui, a gente está fazendo aqui também, ó, cidade ID. E como a gente fez lá com o estado, né? Estado sigla. Então aqui vai ser cidade ID também. Ele vai ser uma chave primária, porque é o identificador para a cidade, e também vai ser um campo de integer, né? E vai ser auto-incremento, tá? A gente vai criar uma sequence também para ele ali. O próprio banco de dados vai controlar esse identificador aí. Então, vamos colocar aqui identificador da cidade. Ó, já tem a nossa chave primária aqui. E o cidade ele vai ter um nome, né? Então, botão direito aqui, nova coluna, nome como físico. Não vai ser chave primária, vai ser varchar. E aqui em preciso nós vamos colocar como 200. Tem uns nomes de cidade bem grandes. E o nome também ele não pode ser nulo, né? Então aqui vai ser o nome da cidade. E vamos dar um OK. Ó, já temos essas nossas 3 entidades aqui. Já podemos ir criando os relacionamentos, né? Como é que eu faço o relacionamento agora para a gente armazenar? Eu sei que a pessoa eu vou ter que cadastrar uma cidade, eu vou ter que vincular uma cidade. E agora aqui a gente faz, através dessa modelagem, esse tipo de relacionamento. A gente tem 2 formas nos botões aqui, ó. Tem uma opção aqui de não identificar, de identificador, e aqui tem uma que é de identificador. Ou seja, qual é a diferença das duas? Essa primeira aqui, a gente vai criar um relacionamento de uma tabela a outra, chamado de chave estrangeira. Porém, ele vai ser um campo no relacionamento como qualquer outro. Já essa opção aqui de baixo, ele vai criar uma relação, ele vai criar uma chave estrangeira entre as 2 tabelas, né? Porém, na tabela filha, ele vai ser chave primária também. Ou seja, se eu pegasse essa opção aqui, fizesse da cidade para a pessoa, aqui por exemplo, a cidade iria vir aqui para a pessoa como chave primária também, né? Mas não é isso que a gente quer que tenha um identificador único em cada tabela, apenas um como chave primária, e os outros sejam em campos auxiliares. Então para isso a gente vai utilizar sempre essa opção aqui, ó, o noIdentify, tá? Que a gente cria o relacionamento, porém ele fica como uma chave estrangeira, sendo utilizado como qualquer outro tipo de campo, tá? Então isso que a gente vai fazer primeiramente aqui ó, com estado e cidade. Eu sei que uma cidade ela sempre vai estar vinculada a um estado, né? E um estado ele sempre pode estar vinculado com mais cidade. Então aqui no caso a gente tem um relacionamento de 1 para vários, né? 1 de estado para várias cidades. Ou eu tenho, cada cidade vai estar vinculada a apenas um estado.
né? Então a gente diz que é 1 para vários. Então a forma de eu vincular esse relacionamento vai partir da tabela estado para cidade, ó. Então eu vou selecionar essa opção aqui de relacionamento, clico em cima da tabela estado e agora eu digo com qual que eu quero relacionar. Nesse caso a tabela de cidade, ó, e clico em cima de cidade. Com isso eu tenho essa vinculação aqui, ó, do relacionamento. Essa opção aqui dessas setinhas aqui indicam que o estado vai ter um relacionamento com a cidade, ele vai estar vinculado. E notem que aqui embaixo, ó, ele automaticamente criou o nome do estado sigla, que veio aqui da tabela estado, ó. Aqui ela é minha chave primária, ela vem para cá como uma chave estrangeira. E aqui é o que ele está mostrando, ó, FK. Ou seja, é uma chave estrangeira aqui dentro da cidade, tá? E aqui a gente tem a relação desse relacionamento, ó. Só esse tracinho indica que é 1 aqui do lado do estado. E esse pé de galinha aqui indica que são vários aqui para a entidade cidade. Então a gente lê que um estado pode ter várias cidades. E várias cidades pode ter apenas um estado. Então, por isso do relacionamento e do pé de galinha aqui. Aí a mesma coisa a gente vai fazer aqui do cidade por pessoa, né? Pois uma cidade ela pode estar vinculada a várias pessoas, né? Por exemplo, Florianópolis. Florianópolis vai ter vários moradores lá dentro, né? E uma pessoa ela vai estar vinculada a apenas uma cidade no endereço que ela tem, né? Ou seja, vai ser de um da cidade para vários de pessoa. Então é o que a gente vai fazer, ó. Vamos clicar nessa opção do Nome Identify, clicar em cima de cidade e clicar aqui para pessoa. Ó, aí a gente cria o relacionamento. Uma cidade pode estar vinculada a várias pessoas. E aqui ele criou o campo automaticamente com o mesmo nome lá, tá? Porém é o seguinte, lembra que a gente falou que às vezes a gente pode querer cadastrar uma pessoa e só informar o nome? Nesse caso aqui, ó, o campo CID ID, que é ID, que é do identificador da cidade, ele está como not null, ou seja, quando eu cadastrar uma pessoa, obrigatoriamente eu teria que informar a cidade. Mas muitas vezes eu não quero, porque a cidade vai fazer mais parte do endereço da pessoa. Então o que eu posso fazer? Ó, dou 2 cliques aqui em Cidade ID e venho aqui, ó, e marco que ele pode ser nulo, ó, e dou um OK. Tá? Agora esse campo não é obrigatório. Ele vai fazer parte aqui da pessoa, mas ele não é obrigatório. Eu posso cadastrar a pessoa só com o ID e com o nome, né? O ID ele vai gerar automático, então só cadastro o nome. E posterior eu posso vir aqui e vincular o ID da cidade para essa entidade de pessoa. Tá certo? Aqui do estado, eu poderia colocar como não nulo, mas o ideal é que a gente obrigatoriamente já informe um estado, para que aquela cidade já informe, é um relacionamento mais forte, né? Aqui em pessoa, o cidade é um auxiliar. Pode ser que em determinados momentos eu não queira trabalhar com o endereço da pessoa, né? Então por isso que ele é mais fraco. Nesse caso aqui, o estado é muito forte. É uma entidade forte aqui dentro e que na hora de eu cadastrar uma cidade, obrigatoriamente eu tenho que cadastrar um estado também. Então por isso que ele é not nulo, ele não é nulo. Obrigatoriamente eu tenho que informar ele aqui. Agora vamos para a nossa entidade conta, né? Então vamos vir aqui, adicionar mais uma tabela. Então vamos chamar aqui, ó, de conta. Só vou copiar aqui agora para arrumar o nome, ó. Mesma coisa aqui. Salvamos aqui como conta underline pk e aqui é tabela para armazenar os dados de conta. Vamos dar um OK. Ó, já temos a nossa entidade aqui, ó. Tá? Agora vamos criar os campos, né? Tenho que criar um identificador para conta. Então botão direito, nova coluna, vamos chamar aqui, ó, de conta ID. Né? Da mesma forma que a gente fez para cidade e para pessoa, ó. Lógico e físico. Vai ser chave primária, né? O tipo aqui vai ser integer, seguindo o mesmo padrão. E aqui vai ser autoincremento também, ó. Tá? Então, identificador da conta. Assim a gente consegue identificar aquela conta, né? Tem um número sequencial para ela também que identifica ela, né? É mais fácil de a gente controlar dentro do nosso sistema. Vamos adicionar mais um campo, nova coluna. Agora vamos adicionar a descrição. Descrição, tudo minúsculo, sem acentuação, né? Physical também. Não vai ser chave primária, vai ser um campo de texto, varchar. E aqui nós vamos colocar 200 para a descrição desse campo aí. Ele não pode ser nulo, ele vai ter que ser obrigatório, né? A gente vai obrigar a digitar alguma informação da descrição, né? Então vamos colocar aqui, ó, descrição da conta.
descrição da conta. Agora o valor, então botão direito, nova coluna. Vamos colocar aqui o valor para a conta. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V. Não vai ser chave primária. Ele vai ser um campo. A gente tem várias opções aqui. Eu poderia trabalhar com float, eu poderia trabalhar com double, né? Mas dentro do Postgres tem uma coisa legal que é trabalhar com um campo numérico aqui, ó. Então vou selecionar numérico, que aqui eu consigo trabalhar com a escala que eu quero de informação dentro do campo, ou seja, a quantidade de números após a vírgula, né? E a quantidade de números antes da vírgula. Então eu vou marcar aqui, ó, o precision dele vai ser 15, que daí eu vou ter 15 números antes da vírgula. E aqui eu vou marcar a escala, ó, que eu quero com 2, ou seja, eu quero trabalhar com 2 caracteres após a vírgula. Que é o que a gente trabalha muito com a questão monetária, tá? Ele não pode ser nulo, ou seja, obrigatoriamente tem que informar o valor para essa conta aí, tá ok? Não vai ser auto-incremento, também não vou colocar default value, ó, o valor da conta. Agora, o que a gente vai informar? A data de vencimento, ó. Então, botão direito, nova coluna, né? Data de vencimento. Vamos copiar e colar aqui também, data vencimento, data vencimento. Aqui no caso do tipo, a gente vai marcar a opção, eu poderia marcar só date, mas daí ele só pega a informação da data, então pode ser que em algum momento a gente queira trabalhar também com a hora junto, então a gente vai selecionar a opção aqui, ó, do timestamp, tá? Selecionando essa opção, ele guarda a data e a hora junto, tá? Pode ser que eu queira lançar uma conta e não indicar uma data de vencimento, ó. Então aqui em allows null a gente vai colocar como yes que ele pode ser nulo. Não vai ser default value, aqui a gente vai colocar a informação, a data de vencimento da conta. Agora a gente vai para a data de pagamento, ó. Então nova coluna, data pagamento, né? Physical nome também. Mesma coisa, ó, vamos utilizar aqui o timestamp, que é o mais indicado, e ele também pode ser nulo, né? Porque eu só vou guardar a data de pagamento quando efetivamente eu pagar. Pode ser que eu lancei a conta, ela ainda está em aberta, né? E aqui a gente vai colocar a informação, a data de pagamento da conta. Ok. Agora a gente tem a situação, ó, aberto ou pago, né? Então botão direito, nova coluna, ó, situação, né? Sem caractere especial, sem acentuação, né, gente? Situação. Aqui mesma coisa, ó, conforme a gente trabalhou com o tipo de pessoa, né? A gente pode trabalhar com campos numéricos ou pode trabalhar com campo de texto, né? Para vincular isso daí, a gente vai trabalhar como numérico também. Ó. Então vamos selecionar aqui integer. O tipo da conta a gente vai colocar que não pode ser nulo, tá? Então obrigatório a gente tem que informar qual é o tipo, se é pagar ou a receber. E default value aqui, ó, nós vamos colocar aliás, é a situação que a gente vai estar trabalhando, né, aqui. Então a gente vai colocar o default value aqui, ó, como 0. E aqui na descrição, ó, a gente vai colocar que a situação da conta, ó, 2 pontos, 0, aberta, né, aberto, opa, e vírgula 1, pago. Tá? A gente consegue trabalhar. E default é 0, ou seja, que automaticamente ele vai estar como aberto, né? Se não, lá na hora do sistema eu informo se eu quero pago ou não. Né? E a gente trabalha como numérico. Lá dentro também a gente vai identificar. 0 é aberto, a gente usa a descrição de aberto. 1 a gente usa a descrição de pago. Vamos dar um OK. E agora tem que formar o tipo. Ó, botão direito, nova coluna, tipo. Né? Tipo. Ele também vai ser integer, a gente também vai usar, vai ser obrigatório, né? E default value a gente vai colocar o 0, que vai ser do tipo apagar, ó. Então aqui, ó, tipo da conta, né? 0 pagar e 1 receber. Ó. Essa descrição aqui é só a nível de informação dentro do banco e aqui do nosso modelo, tá, gente? Isso aqui depois lá no nosso sistema a gente vai controlar e ter que informar esses dados aqui. Porque a gente vai receber do banco é só o 0 ou 1. Daí na hora de exibir a informação lá no sistema, conforme um ou outro, a gente exibe a informação referente, tá certo? Vamos dar um OK. E temos a nossa entidade conta agora aqui também, ó. E agora a gente faz o relacionamento para vincular uma pessoa, né?
Então, nesse caso aqui, a pessoa é mais forte que conta, ou seja, uma pessoa pode ter várias contas, né? E uma conta sempre vai estar vinculada a uma pessoa. Então, a gente vai fazer o relacionamento aqui de pessoa para conta. Ó. Então, nós vamos selecionar aqui a opção do Não Identify, clicar em pessoa, clicar em conta. Agora, automaticamente, a pessoa já veio para cá. Agora, uma coisa que eu posso deixar, e até porque como a gente está trabalhando no controle financeiro pessoal aí, o ideal é que uma conta sempre esteja vinculada a uma pessoa. Então, a opção da chave estrangeira aqui da pessoa ID, do identificador da pessoa, a gente vai deixar como not null. Ou seja, obrigatoriamente, quando lançar uma conta, a gente vai ter que informar qual é a pessoa. Tá? Diferente aqui da cidade ID, né? Que às vezes não quero trabalhar com endereço, não quero informar. Mas nesse caso, é imprescindível que uma conta esteja vinculada a uma pessoa, seja a pagar ou seja a receber. Ó. Então por isso a gente vai deixar o not null aqui, ok? Bom, com isso a gente modelou o nosso banco de dados aqui, vocês aprenderam um pouquinho aqui do SQL Power Architect. Agora eu vou explicar um pouquinho aqui ó, dessas opções que tem a mais aqui. Ó. Essa opção aqui a gente pode aumentar ou diminuir o zoom aqui, tá? E aqui a gente tem algumas opções desse restart do zoom. Ó. Cliquei demais, eu quero voltar ao padrão. Eu clico nessa opção, ó, ele volta ao padrão do que era o zoom. Ou eu por exemplo, eu estou maior, mas eu quero que... Eu tenho um monte de entidades aqui, mas eu quero que todas essas entidades caibam numa mesma visualização. Daí eu seleciono essa opção de fit aqui. Ó. Clico aqui em cima, ele vai exibir tudo. Ó. Quer ver? Se eu diminuir um pouquinho o tamanho da janela aqui, eu clicar em Fit, ó, ele automaticamente ajusta o zoom aqui para eu conseguir visualizar todas as entidades aqui na mesma janela, tá? Só vou aumentar aqui o tamanho também, fica melhor de visualizar aí. Ó, então esse agora que ficou o nosso modelo do banco de dados aqui gerado com a ferramenta do SQL Power Architect, tá? Agora, como que a gente faz para gerar o script? Para daí a gente rodar lá no pgadmin, lá dentro do Postgres, né? Que é o que vai ser a segunda aula desse módulo aqui, ó. Eu venho nessa opção de SQL, ó. Ou eu posso vir aqui em Tools e Forward Enginer, ó. Se eu vier aqui, eu vou selecionar algumas opções. Primeiro aqui, ó. Criar aqui, ele vai criar o esquema da database, né? Poderia mudar esses dados, mas vamos deixar padrão. E aqui eu conforme o tipo do base de dados que eu quero gerar o script. Ó. Então nesse caso eu venho aqui e vou selecionar o Postgres, que daí ele vai gerar direitinho para o banco que eu quero. Então vou marcar aqui Postgres e aqui eu posso informar inclusive o esquema que eu vou trabalhar lá no banco. Aqui eu já vou colocar o public. Se você não colocar o public aqui, ele automaticamente vai trazer como public, né? E eu tenho a opção aqui inclusive de gerar em forma de XML, tá? Mas não é o que a gente vai fazer. Então selecionei o Postgres, selecionei o esquema, que é o que a gente vai trabalhar lá no banco, eu vou dar um OK. Aqui ele dá alguns warnings, que é conforme a informação dos campos que a gente vai ter. Ou seja, por exemplo, estado sigla existe na tabela de estado e existe também na tabela de cidade, né? Então vocês podem clicar aqui na opção de Quick Fix All, que daí ele vai relacionar esses dados aí pra gente, né? E também pode colocar em Ignore Warnings aqui, ó. Que daí ele vai gerar o script, não tem problema nenhum. Ele só diz que são os mesmos nomes, mas depois na hora de relacionamento lá, ele faz essa distinção pra gente, tá? Agora aqui tem todo o script para gerar lá no banco, ó. Começou aqui com a tabela de estado, da mesma forma que a gente montou lá, ele já trouxe aqui com os comentários, inclusive, né? Aqui ele criou a sequence, olha só, criou a sequence aqui para cidade ID sequence, né? Tá aqui em cidade ID também. Aqui nós vamos ter que alterar uma informação aqui, ó. Esse ciclo underline 1, porque ele deve ter criado a sequence também lá para a base da tabela de pessoa, ó. Podem fechar aqui e a gente vai corrigir isso aqui, tá, gente? Ó. Como eu relacionei o cidade ID, ele veio para cá, ó. Aqui nesse cidade ID ele quer gerar uma sequence também, daí a gente tem que marcar como não. Então vamos dar 2 cliques aqui. E aqui, não, ele já está como auto-incremento nulo, ele pegou certo. Vamos ver pessoa aqui. Ele também está com... ele pegou certo sim também, tá? Não tem problema não, show de bola. Podemos voltar lá no SQL, podemos mandar gerar de novo aqui, ó. Ignore warnings, beleza? E aqui tem o código, tá? Então... criou a tabela estado,
criou a sequence para a cidade, criou a tabela de cidade, gerou a sequence aqui para a gente, ó, né? Depois alterou a sequence aqui para a pessoa ID aqui também, gerou a sequence para a pessoa ID. Ele já cria tudo automaticamente a estrutura, tá, gente? Essas opções aqui a gente teria que criar tudo na mão para o banco, tá? Inclusive as constraints e tudo mais, a estrutura toda lá, ok? Vocês podem copiar aqui, que daí depois é só colar lá dentro do pgadmin e do Postgres, né? Ou vocês podem até salvar esse script, tá? A qualquer momento do modelo vocês podem gerar ele de novo, ó. Digamos, não copiei nem salvei, dei um close aqui. Ele vai estar nesse modelo. Porém, agora a gente tem que salvar esse modelo, caso às vezes a gente queira abrir ele de novo e fazer alguma alteração posterior. Então nós vamos vir aqui na opção salvar, ou File, Save Project, tanto faz, ou Ctrl S também, né? E eu vou armazenar aqui dentro, ó, da minha pasta Downloads aqui. Vou salvar aqui, ó, modelo de dados, tá? Curso. Vou salvar aqui dentro. Ó, beleza, agora ele está salvo, né? Posso fechar o Power Architect aqui e se eu for navegar nas minhas pastas lá, ó, e for lá em Downloads, olha só, a gente vai ter o modelo de dados. Esse daqui é um arquivo temporário que ele cria, tá, gente? Mas o principal é esse daqui, que é o ponto .architect, ó. Então com esse cara a gente consegue abrir no Power Architect. Então vamos lá, ó, vou selecionar aqui. Eu vou abrir de novo o Power Architect aqui. Ó, SQL Power Architect. Ó, posso ir aqui em abrir o dashboard, deixa eu fechar. Posso vir aqui direto no botãozinho de Open ou File em Open Project, né? E agora selecionar onde é que está salvo o nosso projeto, ó. Tá aqui em Downloads, esse o arquivo principal aqui, ó. Vou dar um Open aqui. Ó, já abriu o nosso modelo. Agora, se eu quero gerar o script de novo, ó, Tools, Forward Engine, ou direto aqui no íconezinho do SQL, ó, dou um OK, ignore warnings e ele já gerou o script aqui pra gente, tá certo? Vou ficando por aqui nesta aula e até a próxima aula com a criação do banco através desse script aí. Um abraço!